Olá pessoas, meu nome é Andréa Brelas Pereira e esse vídeo, cuja temática é educação sexual, é sobre as metodologias de ensino tradicional, construtivista e socio-interacionista. Como público-alvo são os alunos e alunas do ensino médio, e o principal objetivo é trabalhar as questões de gênero e sexualidade que são tabus na nossa sociedade. Como método tradicional, temos o conhecimento que é transmitido pelo professor aos alunos. Nessa aprendizagem tradicional, o conteúdo é transmitido, memorizado e, posteriormente, oferecido um problema para fixar esse conteúdo aprendido. A metodologia da abordagem tradicional é frequentemente correspondente às aulas expositivas, e a utilização frequente desse método expositivo contribui para que muitos alunos pensem em prosseguir no magistério, se tornando futuros professores. Como avaliação dessa abordagem tradicional, é avaliado o conteúdo exato ensinado nas aulas e o resultado é a quantidade e a exatidão das informações reproduzidas pelo aluno. Esse vídeo tem 4 atividades, das quais as 2 primeiras são voltadas para a metodologia de ensino construtivista e as 2 últimas atividades são direcionadas para a metodologia de ensino socio-interacionista. No movimento de Piaget, Jean Piaget, que é o idealizador do construtivismo, vemos que a assimilação caminha para o desequilíbrio, segue para a acomodação, que gera uma nova informação e posteriormente vai ser assimilada, fazendo parte desse fluxo contínuo. Como características da metodologia de ensino construtivista, temos a identificação de problemas, a formulação de explicações, a elaboração de questões, avaliação de processos e produtos, a construção de novos significados e a busca de novas informações. Recomenda-se que seja feita essa dinâmica em conjunto e que os alunos sejam divididos em duplas, mas caso isso não seja possível, pode ser abordado de uma maneira diferente. É de suma importância que o assunto seja abordado momentos antes da atividade e que o tema seja apresentado para evitar problemas e que a atividade seja feita de uma maneira mais produtiva. Essa atividade pode ser realizada com a capacidade máxima de 40 a 45 alunos. Também é importante que os alunos sejam separados de forma aleatória para evitar problemas, tumultos, brincadeiras sobre o assunto. E, no geral, essa atividade tem a duração de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Destaco que, na nossa língua portuguesa, os termos sociais e biológicos se misturam, como, por exemplo, masculino e feminino, que podem se referir tanto ao sexo biológico da pessoa quanto ao gênero que ela se identifica. Então, é importante explicar a diferença entre esses 2 conceitos. A primeira atividade, que é a dinâmica, se chama etiquetas e tem como objetivo discutir uma série de preconceitos da nossa sociedade e também questionar os estudantes sobre gênero e sexualidade. Dentro de cada grupo é distribuído para um integrante uma etiqueta e essa deve ser afixada na testa. É importante explicar que o estudante não deve tentar ler o que está escrito na etiqueta até o final da dinâmica. Também vale ressaltar que os estudantes não façam referência às pessoas que as carregam, porque essas etiquetas são coladas ao acaso, independente da característica da pessoa.
Essas etiquetas contêm algumas frases que se encaixam em categorias como orientação sexual, liberdade, sexo, HIV e vários outros assuntos. Os outros estudantes do grupo devem iniciar essa discussão a partir de perguntas a respeito do assunto escrito na etiqueta. Por exemplo, se na etiqueta estiver escrito "tenho HIV", as perguntas iniciais podem ser: há tratamento para esta doença? Existe cura? Vocês saberiam dizer qual a forma de transmissão desta doença? Como professora, facilitadora, posso consultar sugestões de frases para as etiquetas e diversas perguntas sugeridas para trabalhar e as questões levantadas. Na dinâmica 2, continua também a metodologia de ensino construtivista. A segunda dinâmica se chama Luvas e tem como objetivo ilustrar a relação entre o risco de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e o uso de preservativos. Nessa atividade, os alunos são divididos em 3 grupos. No grupo 1, todos os alunos estarão sem luvas. No grupo 2, a metade dos alunos estarão com luvas e a outra metade sem luvas. E no grupo 3, todos os alunos estarão com luvas. Como professora, estarei com a minha mão suja de tinta e vou iniciar a dinâmica cumprimentando os estudantes. Nessa dinâmica, estão destacadas 3 rodadas de interação entre os grupos e os resultados esperados. A luva representa o preservativo e a tinta representa as ISTs. Então, portanto, são 3 situações. Grupo 1 representa as pessoas que nunca usam preservativos. O grupo 2 abrange as pessoas que em algumas relações usam preservativos e em outras não usam. E o grupo 3, as pessoas que sempre usam preservativos nas relações. Portanto, os dados levantados nessas 3 rodadas são usados para discutir a importância da camisinha na prevenção das ISTs, além de atuar como um contraceptivo. Pode-se também iniciar uma discussão sobre testes para as ISTs mais comuns e onde eles podem ser encontrados, além de outros métodos de preservação e medicação pós-exposição. Explicando um pouquinho mais sobre o construtivismo e socio-interacionismo. O idealizador é o Lev Vygotsky, e vemos aí a interação social, a linguagem e a cultura fazendo interseções. Por exemplo, vamos citar algumas diferenças entre essas 2 metodologias. No assunto referente ao meio que afeta o desenvolvimento do indivíduo, o construtivismo não considera isso. Já o socio-interacionismo diz que o meio influencia fortemente. Na relação entre aprendizagem e desenvolvimento, no construtivismo, o desenvolvimento determina a aprendizagem. Já no socio-interacionismo, a aprendizagem é que determina o desenvolvimento. Na lógica e linguagem, o construtivismo diz que a lógica precede a aprendizagem da linguagem. Já o socio-interacionismo diz que a lógica deriva da aprendizagem da linguagem. Por último, o foco da teoria no construtivismo é individualista, no socio-interacionismo é verbalista. Continuando a dinâmica, a terceira, que é conhecendo o próprio corpo. Tem como objetivo trabalhar as partes do corpo humano com enfoque no sistema reprodutor. A ideia principal é explicar para os alunos que é apenas mais uma parte do corpo humano e não precisamos ter vergonha de conhecê-lo. Essa parte da atividade é fundamental porque explica bastante a diferença entre o sexo biológico e o gênero, que será um conceito explicado na atividade seguinte. Visto que os estudantes podem estar
acostumados com diferentes níveis de exposição ao assunto, é muito importante que essa troca de conhecimento seja iniciada explicando a importância de se falar sobre, indicando também que essas conversas possibilitem conhecer a aparência e funcionamento do corpo, o que é fundamental para poder cuidar dele e para perceber as alterações que podem indicar doenças ou distúrbios. Além disso, destacar a diversidade dos corpos é um ponto super necessário ao longo de toda a diversidade. Com o auxílio de esquemas, mapas mentais, ilustrações e materiais, é possível escolher, abordar o assunto a partir de vários tópicos, como puberdade, estruturas e órgãos anexos, fertilidade, intersexualidade, síndromes, métodos contraceptivos, etc. Na dinâmica número 4, que temos a metodologia de ensino sociointeracionista nesse jogo chamado narrativa, que é uma atividade de contação de histórias. Nela, os estudantes representam uma única personagem e a acompanham desde seu nascimento até a sua adolescência. No início dessa atividade, essa personagem não tem uma identidade definida. A identidade formada dessa personagem vai ser formada com o decorrer da atividade através de eventos que devem ser demonstrados em cartas sorteadas. Ao final da atividade, toda essa identidade e descrição será apresentada para o restante da turma e para mim. Como professora, usarei os eventos retratados nas cartas para puxar discussões sobre gênero, sexualidade, adolescência, puberdade, tabu, expressões sociais, etc. Distribuirei aos estudantes cartas específicas para cada momento de vida da personagem, sendo possível utilizar uma dinâmica de rodadas, passando para a próxima após todos os alunos receberem uma carta. Por exemplo, nascimento passa para gênero atribuído, que passa para a infância, que passa para Fundamental 1, pré-adolescência 1, pré-adolescência 2, adolescência 1, adolescência 2, apresentação até o final da dinâmica. Depois que todos concluírem o percurso, cada pessoa e grupo deve apresentar para o resto da turma, relatando brevemente quem é ela e como foi a sua infância e adolescência. Após as apresentações, farei uma fala final ressaltando a diversidade de identidade e as histórias apresentadas e também como isso se reflete na realidade dos estudantes que podem viver e se deparar com pessoas que vivem essas diversas existências em todos os espaços que frequentam. Também é legal ressaltar como seres humanos são diversos em tudo, incluindo em termos de gênero e de sexualidade. Também que essa diversidade precisa ser respeitada para todo mundo conviver bem. É interessante chamar a atenção para como a identidade é construída ao longo da vida, inclusive as identidades que a sociedade tem como naturalizadas. Por exemplo, ser cis e hétero. O nosso entendimento de gênero e sexualidade nem sempre foi o que temos atualmente, e ele se altera conforme a cultura muda, além de variar muito entre as culturas diferentes. Mas isso não quer dizer que não ser cis, hétero, é uma invenção moderna. Sempre houveram pessoas que chamaríamos assim, mas a sociedade pensava sobre elas com nomes e perspectivas diferentes das atuais. Isso tudo ressalta como a percepção de sexo, gênero e sexualidade é cultural e, portanto, construída não consiste em verdades imutáveis. Pode-se aproveitar esses eventos das cartas sorteadas e puxar discussões acerca de sexualidade, tabus, gêneros e entre outros assuntos que forem pertinentes. Muito obrigada.